Oi galera, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo sobre análise técnica e hoje eu vou falar sobre suporte, resistência, tendência de alta e tendência de baixa. Valeu, falou! Então, o que é suporte? O suporte ele é uma região, tá? Num gráfico em que existe um interesse de compra maior suficiente para interromper a baixa de um preço, fazendo com que o ativo se valorize novamente. Então, qual que é a lógica, a explicação por trás do suporte? Bom, digamos que você queira comprar bitcoins e a partir daí você começou a observar o mercado, então você viu que depois de uma desvalorização no preço do Bitcoin, ele parou de cair aos R$ 2.000 e depois disso voltou a subir. Mas aí, o que é que você vai fazer quando o Bitcoin cair e chegar aos R$ 2.000 de novo? É exatamente isso. Você e um monte de gente que estiver acompanhando o mercado vai comprar. Porque o que está na memória de todo mundo é que quando o Bitcoin bateu os seus R$ 2.000, ele voltou a subir. Então é uma boa oportunidade de compra. Outro detalhe também é que quando a região de suporte ela é testada várias vezes, ou seja, quando o preço do ativo ele bate na região de suporte várias vezes, ela tende cada vez mais a ser rompida. E geralmente quando ela é rompida, o preço do ativo ele cai drasticamente. E agora eu vou falar de resistência. Resistência é o oposto de suporte, né? Resistência é uma região no gráfico em que existe uma pressão vendedora maior. Então tem muita gente vendendo aqui. Então o fato de ter muita gente vendendo numa região específica do gráfico acaba interrompendo a subida do preço do ativo, fazendo com que ele caia de novo. Isso é o que chamamos de resistência. A resistência ela funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você comprou o Bitcoin a R$ 2.000. Só que depois que você comprou o Bitcoin a R$ 2.000, o preço dele caiu. Então o que as pessoas costumam fazer quando isso acontece? Bom, algumas pessoas vendem tudo logo, para garantir que não tenha mais prejuízo. Algumas pessoas vão esperar o preço subir de novo. Mas a maioria, ela além de esperar o preço subir de novo, vai vender assim que o preço chegar àquela faixa de R$ 2.000 para evitar que ocorra algum prejuízo. Existe um certo medo, existe uma certa apreensão em relação a isso. Existe outro ponto também, que quem comprou o Bitcoin quando estava aqui valendo R$ 1.800, viu que o Bitcoin quando chegou a R$ 2.000, ele parou de subir e caiu. Então o que é que as pessoas que compraram R$ 1.800 vão fazer quando o preço subir de novo para R$ 2.000? Vou vender. Por quê? Porque elas se lembram que quando chegou a R$ 2.000 o preço caiu de novo. Do mesmo jeito que o suporte, uma resistência quando ela é testada muitas vezes, ela tende a ser rompida. E quando ela é rompida, o preço do ativo sobe muito. Então vamos lá aos exemplos. Aqui eu estou usando o gráfico da Foxbit, tá? Diário. E eu criei uma região de suporte que foi testada algumas vezes por volta dos R$ 2.100. E quando esse suporte ele foi quebrado, o preço ele caiu bastante. E um detalhe é que quando um suporte ele é quebrado, ele vira uma nova resistência. Então essa nova resistência se estendeu até aqui e quando ela foi rompida, o preço subiu bastante, que foi justamente essa alta que a gente teve recentemente do Bitcoin. Mas e aí, como é que a gente tira proveito de tudo isso? Bom, na região de suporte é simples. Quando o preço do ativo testar a faixa de suporte, a gente vai lá e compra. Por quê? Porque a tendência é que quando ele bater a faixa de suporte, ele volte a subir novamente. Mas é claro que existem perfis, as pessoas investem do jeito que achar melhor. Porque, por exemplo, com o Bitcoin, o que as pessoas também costumam fazer? Quando esse suporte aqui ele é rompido, ou seja, quando o preço cai mais do que deveria e não para de cair, tem gente que vê isso como uma oportunidade de comprar mais ainda. Por quê? Porque por mais que naquele período de tempo o Bitcoin ele esteja caindo, a tendência a médio e longo prazo é que ele volte a subir mais ainda depois. Então, cada um com seu perfil. Em relação à faixa de resistência,
a gente tem duas opções também. Vender quando o ativo bater a faixa de resistência, porque após isso o preço tende a se desvalorizar, ou comprar quando a resistência ela for rompida. Por quê? Porque após o rompimento da resistência, o que provavelmente vai acontecer é que o ativo vai subir de preço drasticamente. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar seu like, seu comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, pode comentar também. Se inscreva no canal. Muito obrigada.